Hoje é o meu aniversário, parabéns pra mim. Então se você curte aqui os vídeos do Tiquinho, hoje você tem um estímulo mais do que especial para poder deixar o like aqui e verificar se você ainda não está inscrito. Vai ser o meu presente de aniversário que você vai me dar e melhor, né, não custa nada. Então conto aí com o apoio de vocês. Ontem eu fui clubista, sim, peço desculpa, a gente perdeu no empate no do Galo, mas ganhamos as outras duas dicas, dupla chance do Vasco com cartões, dupla chance do Corinthians com cartões. Era só ter feito a mesma coisa no lado do Cruzeiro, né? Mas queria esse presente aí de aniversário, não veio, o Galão decepcionou. Mandei também as dicas de finalizações do CAP que vieram e foi um dia interessante, tá tudo contabilizado lá no meu canal, vou deixar aí na tela o print pra você ver o desempenho. E hoje vamos repetir a toada, né, com muitas dicas pré e também dicas com as melhores super cotações, beleza? Quem ficou na dúvida ontem daquela odd 10, pessoal, entra no meu grupo gratuito que lá você vai receber sempre em primeira mão, beleza? Então vamos rodar a vinheta aí pros jogos de hoje da Copa do Brasil, tem Bahia e Fluminense e esse jogo que eu vou analisar pra vocês. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. Vamos embora para os palpites desta quinta-feira. A gente começa analisando o confronto do Bahia contra o Fluminense. Não tem mais lista de jogos aqui, antes de mais nada, né? Porque eu não gosto de me envolver em competições que eu não tenho conhecimento. E eu não entendo bulhufas desses times da quinta divisão da Conference League, de não sei onde, do Azerbaijão, do Cazaquistão, da Áustria, de não sei o que. Então eu gosto de colocar o meu capital em coisas que eu tenho conhecimento. Desses jogos aí, pessoal, eu praticamente pulo tudo. E se tiver alguma coisa interessante, eu vou deixar no meu grupo gratuito, que aí é filtrado por outro tipster que tem propriedade e conhecimento dessas ligas, ok? Então a gente tem aí o Bahia recebendo a equipe do Fluminense e o Bahia, ele vem com um projeto muito consistente. Ele definiu as suas prioridades no ano, que são o Brasileirão, terminar entre os times que vão para a Libertadores e avançar na Copa do Brasil. Isso custou a Copa Sul-Americana, mas tá tudo certo. E se mostra uma decisão acertada pelo fato do Bahia estar convivendo muito com as lesões. O Bahia tem um problema de falta de profundidade do seu elenco. O time titular, ele é muito forte, mas quando saem algumas peças, né, as outras não são de tão boa reposição. A única peça de maior reposição de gabarito aqui é nesse meio campo com o Acevedo entrando no lugar do Caio Alexandre. Ainda assim, o Caio Alexandre é um jogador melhor. No lado direito, o Ademir acabou de se lesionar, e aí entra o Kaique, e eles revezam muitas vezes, mas eu acho o Ademir com mais poder de drible, de fazer algo inesperado, que para esses jogos de Copa é mais importante, e o time ainda conta com a ausência do Gilberto, no lateral direito vai jogar o Santiago Arias. Porém, o time tem reforços importantes para o jogo de hoje, tá? O primeiro deles e principal, o Eric Pulga na ponta esquerda. Ele vinha sendo um dos principais jogadores do Bahia e a presença dele faz com que o jogo do Bahia se concentre muito pelo lado esquerdo, até porque lá também tem o Luciano Juba, que é um jogador que apoia bastante, faz gols, finaliza. Então o lado esquerdo do Bahia, com a lesão do Ademir e com a força também que tem lá o lado do Jean Lucas, fica muito mais forte. Então o Bahia, para poder atacar pelo lado esquerdo e finalizações de jogadores é interessante. Obviamente a gente vai falar disso no mercado de especiais, de finalizações, desarmes para os jogadores daquele lado acaba ficando interessante também. Outro jogador que eu quero destacar, pessoal, é o Everton Ribeiro. O poder dele de controle de jogo, de passes e assistências é simplesmente impressionante e ele é um craque de bola. O Isla José, ele não fez uma boa partida diante do Santos, mas ele foi substituído pelo Lúcio Rodrigues, que entrou e fez um golaço. O Lúcio Rodrigues ficando mais confiante e isso é interessante. Fiquei sabendo que ele estava numa má fase porque a esposa dele tinha o largado, a companheira dele, ele tinha ficado bastante abalado. Então agora o Lúcio tá de volta. O Bahia defende uma invencibilidade aqui de 9 jogos dentro de casa e pode ser o 10º confronto aqui. Na verdade já são 10. A maior sequência invicta do Bahia em casa na sua história. É isso que o Bahia vai colocar a jogo hoje diante do Fluminense. O time tem a média de gols muito alta dentro de casa, tá? Então é um time muito sólido. Mas o tropeço veio justamente no jogo diante do Fluminense e com o Fluminense reserva. O Fluminense veio para esse jogo aqui depois de ter tomado uma tamancada diante do Bragantino, mas o Fluminense também definiu as suas prioridades e ela não inclui o brasileiro. O time está focado na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Poupou diante do Bragantino, tomou 2 gols em 4 minutos. O Renato Gaúcho deu uma bronca aí no time, né? Falou que tem que ficar mais ligado. E o Fluminense vem hoje com praticamente força máxima para este confronto, tá? Por quê? Porque o Thiago Silva é recuperado na defesa, não precisa nem de dizer o quanto ele eleva defensivamente o nível dessa equipe, à frente com Kevin Serna, Everaldo e Canóbio. Então tem muitas aumentadas hoje aí com o Cano. Tomem cuidado porque a tendência é que o Cano não jogue os 90 minutos ou que nem entre de titular. Então se for pegar alguma coisa com o jogador de frente do Fluminense, tem que ser com o Sub+, porque ele tem revezado bastante com o Everaldo, ok? O Fluminense, ele tem sido um time forte nas Copas, ele acabou de ganhar
ganhar do Inter fora, jogou muito bem esse jogo. É um time bastante perigoso, técnico de bom poder de marcação no meio campo e com um ataque que eu acho também bastante perigoso, que consegue marcar gols. Ainda tem a lei do ex aqui com o próprio Everaldo. Eu acho esse um confronto equilibrado, o favoritismo ele é justo para o Bahia aqui, pela questão do fator casa, por essa invencibilidade, por ser um jogo de ida, mas o Fluminense é um adversário forte fora de casa e perigoso. Então, assim, ao mesmo tempo que algo me puxa pro lado do Bahia, outro lado me puxa um pouco pro lado do Fluminense por conta dessa força, principalmente nas Copas. Então eu penso que as cotações aqui estão equilibradas. Agora, se tem uma coisa aqui que é muito clara pra mim, é que são dois times com ataques muito fortes, não à toa a gente vê médias muito altas aqui, e são duas defesas que não são das mais confiáveis. O Bahia, ele até tem uma defesa um pouco mais sólida aqui, mas o Fluminense sofre muitos gols. Então eu achei a linha desse jogo, pessoal, muito baixa pro mercado de gols. 1,5 gols pagando quase 1,60 já no pré. Então eu vou no mais de 1,5 gols ao vivo aqui nesse jogo, pessoal. Acho que é um jogo com tendência mais a gols aqui do que as casas estão colocando. Então, se tem algum desajuste aqui na minha visão, é nessa precificação de gols, que está muito por conta de ser um jogo de ida, mas pela qualidade dos ataques, ela tende a ser aqui um jogo um pouco mais corrido. Qual o risco, né? Sempre bom pontuar. Jogo muito truncado e arrastado. E, eventualmente, um gol do Bahia, que eu acho que não vai mudar tanto assim o cenário do jogo. Por quê? Porque o Fluminense levar uma derrota por um gol aqui não é nada demais. Mas um gol do Fluminense aqui deixa o jogo muito corrido, tá? E tem chance, eventualmente, de 2 gols do Bahia também, que tem um ataque muito forte. Então a gente conta com 2 gols do Bahia ou um gol para cada lado. E o mais de 1,5 é o que eu mais gosto, tá? Eu queria o empate no do Bahia um pouco mais alto, tá? 1,40 e poucos. Eu pegaria lá em 1,70. Acho interessante. Ao mesmo tempo, mais um do Fluminense eu com certeza pegaria, 0,75 em 1,80 ou mais aqui, mas, como eu falei, tá tudo muito bem precificado nesse mercado principal, ok? Mercado de especiais, pessoal, eu vou enviar para vocês aqui a dica de 2 desarmes do Samuel Xavier. Como eu falei, o lado esquerdo do Bahia ele acaba ficando muito forte. E em jogos com esse cenário aqui, inclusive o jogo de ida contra o Fluminense, ó, com apoio mais pelo lado esquerdo, o Samuel Xavier cumpre essa linha de 2 desarmes, tá? Então eu tô enviando para vocês aí, baseado muito na situação do confronto da força do Bahia por um lado que cai justamente em cima do Samuel Xavier, então tô buscando 2 desarmes dele pro jogo de hoje. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o confronto do Remo contra o Criciúma e como eu falei, eu busco desajustes das minhas dicas e a gente vai olhar aqui, tá tudo ajustado. O Remo praticamente invicto aqui nos seus últimos jogos em casa, embora não tenha muitas vitórias, o Criciúma também praticamente invicto nos últimos 10 jogos, jogando um futebol melhor, mas joga fora de casa, nos critérios casa fora, a gente tem aqui o Remo praticamente invicto, só com 3 vitórias e dando alguns tropeços. O Criciúma também alternando vitórias, derrotas e empates. Então a gente vê aqui equilíbrio no desempenho em casa, equilíbrio no desempenho fora de casa, times alternando, ora com jogos com muitos gols, ora jogos com poucos gols. Olha, goleadas, então a gente vê equilíbrio, 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 e aí o que a gente vê na cotação equilibrado para tudo, para gols, para precificação de vencedor do jogo, para handicap. Então o jogo, na minha visão, ele tá bem precificado e por mais que seja um dos poucos do dia, eu não vou forçar a entrada aqui não, tá, pessoal? Então eu vou só com essa dica do Bahia hoje aqui mesmo e tomara que a gente se saia bem e nada de se preocupar, né? Porque no final de semana a gente sabe que tá recheado de dicas, beleza, pessoal? Então esse foi o meu palpite para hoje, espero que você tenha curtido. No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets para todo mundo.